Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês. Palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5, no versículo 13 até o 20. Ela diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a sua alma e cobrirá multidão de pecados. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui na nossa reunião de oração e eu queria compartilhar esse texto com você, da carta de Tiago, que fala a respeito de oração, né? De oração, a importância da oração. Queridos, Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz assim que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus excede a nossa expectativa. E é interessante que quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê isso, né? Porque pessoas que se aproximaram do Senhor, por uma cura, foram curados e também foram salvos. Pessoas foram curadas e foram comissionadas pelo Senhor, né? Pessoas que tiveram além daquilo que vieram buscar. Quando nós olhamos para a nossa própria vida e vemos respostas de orações, respostas às nossas orações, né, nós vemos que não somente aconteceu aquela resposta, aquela bênção, mas outras coisas aconteceram, como pessoas que se tornaram mais próximas do Senhor, como pessoas que se reconciliaram, né? Então, eu estou falando isso aí porque eu queria compartilhar com vocês hoje esse texto da Palavra de Deus, em Tiago, e eu dei aqui um tema até um tema para essa reflexão, de uma oração abrangente, né? Uma oração abrangente. Tiago, ele fala nesse texto aqui sobre 4 situações e ele encoraja aqui a orar dentro dessas 4 situações. A primeira situação, ele diz: nós devemos orar pelos que sofrem, né? No versículo 13. Orar pelos que sofrem. Está entre vós alguém sofrendo? Faça oração, né? E essa oração é muito necessária porque o sofrimento, ele faz parte, ele está dentro do script, do roteiro, né? Da vida humana. Todos passam por esse caminho do sofrimento, por um motivo ou por outro, passam por esse caminho do sofrimento. E a necessidade então de orar. E ele pede assim: ó, se está alguém sofrendo, faça oração. Umas ilustrações, das ilustrações mais interessantes a respeito disso, é em Atos capítulo 12, versículo 5, quando Pedro está ali preso, e, e ali diz assim, que ele estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja, né? E a gente, se você for ler o texto lá, você vai ver que a maneira maravilhosa como Deus intercedeu naquele momento e como Deus manifestou ali a sua glória ali e libertou Pedro, né? E, e isso é um incentivo para nós, né? Para estarmos orando. Isso é um incentivo para nós estarmos orando, para nós estarmos nos identificando com o sofrimento das pessoas,
né? E o exemplo maior disso foi do próprio Senhor, né? O Senhor sofreu por nós, intercedendo por nós. E orou por aqueles que sofriam. Uma segunda situação dessa oração de Tiago é que ele também nos ensina a orar pelos enfermos. E essa oração hoje ela é muito necessária, né? Nós estamos passando por um tempo de muitas pessoas enfermas. E é interessante que essa oração, ela não é somente, Tiago não fala somente da oração, mas ele fala também de uma reação de Deus, de uma resposta de Deus a esta oração, né? Quando ele diz assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e façam oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. E ele diz lá, e a oração da fé, né? E a oração da fé levantará o enfermo, né? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Interessante, né? Interessante essa citação de Tiago, porque ele fala não somente que essa oração pelos enfermos, ele fala não somente que ela atinge a necessidade ali, que é de cura, mas também fala que ela atinge também a alma, porque fala do pecado, fala da vida espiritual, né, da pessoa. E, e essa tem sido uma prática muito presente nesse momento agora, de pandemia, nesse momento de dificuldade. E é maravilhoso ver que a palavra de Deus nos aconselha, né, a nós estarmos orando pelos enfermos. Uma terceira situação é que Tiago mostra que devemos orar pela nação, né? Do versículo 17 até o versículo 18, ele usa ali a pessoa de Elias, falando da oração de Elias. E a oração de Elias foi uma oração pela nação, né? Se você for lá no Velho Testamento, você vai ver que Elias, ele orou num tempo onde a nação de Israel estava numa situação muito difícil, vivendo na idolatria, né? Sob a gestão de um dos piores reis da história de Israel, que era Acabe, casado com Jezabel, que era uma mulher terrível, e, e, Tiago então cita Elias, dizendo que naquele tempo Elias orou primeiro para que Deus intervisse na natureza, impedisse a chuva, depois orou para que Deus desse a chuva, né? E é maravilhoso, porque ele fala que Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem de carne e osso. Elias tinha medo, Elias tinha suas dificuldades, né? Mas ele ali, na presença de Deus, ele orou e Deus ouviu a sua oração, né? Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele nos exorta a orarmos pelas autoridades, né, para que nós tenhamos vida tranquila, né? Ele diz ali em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 3, e as pessoas que estão à frente da nação, que estão os governantes, os representantes do povo, também precisam de oração. Nós temos visto também muito hoje desse tipo de oração, porque nós temos dependido hoje de uma gestão aí nesses momentos difíceis, de uma participação maior dos governantes, né? Mas, terminando, é interessante que a partir do versículo 19 até o versículo 20, Tiago também exorta a orar pelos desviados, né? Pelos desviados. Quando ele diz lá, meus irmãos, se alguém se desviar da verdade, né? É interessante, irmãos, que os estudiosos aí, principalmente quando estão falando em termos de missões, a necessidade do evangelho na terra, eles falam que para uma igreja atuante hoje, militante hoje, existe uma igreja desviada, né? Ou seja, para cada cristão que está hoje na igreja, servindo ao Senhor, existe um outro que já esteve e hoje está desviado. E é interessante que essa questão da pessoa que está desviada, muitas vezes, nossa tendência é de julgar, é de se afastar, mas Tiago nos orienta aqui para nós fazermos o contrário, né? Nos aproximarmos dessa pessoa,
para que essa pessoa seja convertida. E não há como fazer isso aí, a não ser através da oração, a não ser pelo poder da oração, pela força da oração, pela ação de Deus, né? E é interessante que Tiago fala que quando nós temos essa atitude de oração pelas pessoas que estão desviadas, elas também são atingidas, não somente são atingidas na questão dela voltar para o Senhor, é, da, 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 da sua salvação, do seu resgate, né? Mas diz também que aquele que ora, ele salvará a pessoa convertido, né? Ele tratará o convertido novamente à condição da salvação e cobrirá a multidão de pecados, né? Falando, eu vejo assim falando tanto tanto de uma maneira que essa oração serve para o momento agora, né? Mas também ela aponta para a eternidade. A carta de Tiago, irmãos, é uma carta cristã, é uma carta que é considerada uma carta de sabedoria, né, do Novo Testamento. E Tiago termina a sua carta mostrando a necessidade da oração, né? E oração pelos que sofrem, oração pelos enfermos, oração pela nação e oração pelos desviados. Então eu queria incentivar você, assim como Tiago encoraja os seus leitores, os leitores da dispersão, né? Que como começa a carta dele, a orar nesse sentido, até essa oração, até essa visão mais abrangente da oração, eu também incentivo você a orar, a buscar a presença de Deus. Eu não sei se aconteceu e acontece com você, muitas vezes, de você pensar assim, poxa, que motivação eu tenho para orar? Tiago nos dá aqui 4 motivações, 4 situações que faz parte da nossa vida. Todo lugar que você for, você vai encontrar pessoas que, de repente, se você conversar com ela poucos minutos, ela vai te dar um motivo ali, vai falar de algum sofrimento, de alguma dificuldade, vai te dar motivo para você interceder por ela. Muitas pessoas hoje se chegam a nós com enfermidades. Muitas notícias chegam de pessoas com enfermidade, necessidade de oração, né? Quando a gente olha para o nosso país e vê tanta coisa que precisa da ação de Deus no coração das pessoas que estão na liderança da nação, necessidade de oração. E quando a gente olha à nossa volta, né? E hoje, graças a Deus, muitas pessoas afastadas têm se achegado aos pés do Senhor, porque na verdade têm sentido a necessidade de estar mais próximo de Deus nesse momento difícil. Mas muitas pessoas desviadas, às vezes passando por nós, muito perto de nós, convivendo conosco. Então eu queria incentivar você a ter essa visão também, de nas situações todas da vida, você orar, buscar a presença de Deus. E eu queria agora que nós terminássemos, nada melhor que nós terminássemos agora orando. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós chegamos agora na Tua presença. E, ó Deus, eu coloco a vida de cada irmão da nossa igreja, ó Deus, dos seus familiares, ó Deus, e de todas as pessoas que de repente vierem a ouvir, ó Deus, esse áudio e ver essa imagem, esse vídeo, e que o Senhor possa, Deus, estar agindo, operando. E a palavra do Senhor nos orienta aqui, Deus, sobre esta oração de uma forma abrangente, ó Pai. E nós entendemos aquilo que Paulo diz lá em Efésios 3:20, quando ele diz que o Senhor, ó Deus, o Senhor excede, ó Deus, a nossa expectativa. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos limitados na nossa oração, pelo contrário, sermos também abrangentes na nossa oração, ó Deus, para que o Senhor possa, com a tua boa mão, Senhor, resgatar pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, curar pessoas que estão enfermas, ó Deus, abençoar, Senhor, a nação para que tenhamos vida tranquila, como a Tua palavra nos diz. Ó Deus, e resgatar as pessoas que estão desviadas, ó Pai. Abençoa, Deus, a nossa igreja ali, a Igreja Betel, para que o Senhor possa estar nos usando, Senhor, em momentos que houver oportunidade, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, proporcionar essas oportunidades para que haja, ó Deus, oração. Que haja oração como ali no tempo de Pedro, oração incessante por parte da igreja, ó Deus, para que o Senhor possa mover a tua mão sobre, ó Deus, cada necessidade. Ó Deus, abençoa o teu povo,
Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a nos esforçarmos, ó Pai, assim como, ó Deus, nós temos necessidade, ó Deus, de estar disciplinados em relação a algumas coisas. Quando nós vamos num médico e ele diz, você precisa tomar bastante água, às vezes não estamos com sede, mas ele diz, mesmo que você não esteja com sede, tome água para que você possa ser mais saudável. Que nós também, mesmo que não tenhamos, ó Deus, não tenhamos aquele desejo ardente de oração, mas que nós possamos, ó Deus, nos disciplinarmos como pessoas que oram, como pessoas que dobram seu joelho, como pessoas que falam com o Senhor, como pessoas que têm uma visão que o Senhor quer que nós tenhamos hoje no lugar que nós estamos, ó Pai. Abençoa o teu povo, abençoa-nos, ó Deus, nesse dia, nesse final de semana, em nome de Jesus. Nós oramos assim e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.